Plutão nos signos e nas casas. Já que os seguidores estavam me colocando várias situações de Plutão nos signos e nas casas, vou dar uma explicação, uma viagem de Plutão através dos signos e do Plutão através das casas. Nós começamos o século XX, o 1900, com Plutão em Gêmeos. E sem lugar a dúvidas, que Plutão entrou em Gêmeos em 1883 e só saiu em 1913. É decir, ele esteve em Gêmeos 30 anos, muito tempo. E sem lugar a dúvidas, foi no final do século XIX e início do século XX que teve uma grande revolução no intelecto, na mente e nos conhecimentos na humanidade. Foi o momento em que se criaram as grandes teorias do psiquismo, a psicoanálise, as grandes teorias sociais, a grande revolução da física e na matemática com a teoria da relatividade de Albert Einstein e a mecânica quântica de Planck. Então é evidente, não? Por isso que Plutão é o trânsito de Plutão é uma coisa tão escandalosa em relação à maneira em que ele se manifesta socialmente, que evidentemente que nós temos que ter em conta ele nos nossos estudos da história da humanidade e de cada um de nós, não? Aí, em 2014, Plutão entra em Caranguejo e só sai em 1938. E é a seguir desta grande revolução na visão de mundo e no conhecimento que, lamentavelmente, a humanidade entra em um movimento nacionalista, um movimento interior e nessa formação da importância da família e da importância da nação, com a entrada de Plutão em Caranguejo. Olha como é louco isso. Aí Plutão, depois do começo do século XX, veio a que se sociabilizou o poder e o dinheiro e começaram as verdadeiras primeiras formação das famílias, não? Que tiveram os primeiros caras que conseguiram dinheiro, que foram criando sua família, que a sua vez tiveram os netos e os bisnetos. É o primeiro momento em que a família toma esse corpo que ainda até hoje nós mantemos, especialmente aqui no Ocidente. Mas foi também neste período de 2013 até 1938 que tiveram as duas grandes guerras mundiais, exatamente pela radicalização desta visão da nação, não? E do poder entre as nações, que levou por primeira vez de uma maneira contundente à morte de muitas pessoas e, portanto, mexendo muito com as famílias, não? Foi uma coisa assim realmente terrível em termos da experiência humana, do sofrimento e a perda, né? Milhões e milhões de pessoas nessa loucura da guerra. Aí depois Plutão entrou em Leão, que é a geração dos grandes líderes,
das pessoas contundentes na arte, e onde novamente vem à tona novamente o direito de ser. Teve a elaboração das primeiras constituições do direito de ser, do respeito à individualidade de cada um, o respeito à diferença, e principalmente essa movimentação também da psicologia, especialmente da psicologia comportamental, buscando um empoderamento das pessoas, não? Então, com a passagem de Plutão pelo signo de Leão, teve, como pudermos falar assim, um renascimento do que hoje como hoje nós nos entendemos como pessoa. Antes de Plutão em Leão, você era membro de uma família. O teu nome te representava a tua família, o teu pai. A partir da entrada de Plutão em Leão, começa a aparecer as pessoas. E não só as pessoas em geral, mas também os líderes, os grandes líderes, como Fidel Castro. O Plutão ele ficou em Leão até 56, final de 56. Eu pertenço à geração ainda de Plutão em Leão. Não? Aí depois Plutão passa para a Virgem, que é o grande momento da química, da alimentação química, dos adubos, em que passou a se ter o conhecimento do poder dos elementos, não? O poder da tecnologia. Então foi umas décadas de muitas intervenções técnicas, lamentavelmente algumas com muitas ilusões, como por exemplo essa criação dos alimentos enlatados, processados e tal, que lógico que foi uma consequência também da uma necessidade da guerra, para poder alimentar a los exércitos e por aí vai. Mas aí foi o tempo em que a química começou a entrar de cheia nos alimentos, não? Foram as pessoas, então, que o que estão falando, que tem Plutão em Virgem, que é a geração que vai desde 57 até 71, são a geração dos caboclos curadores, são pessoas que têm uma sensibilidade profunda para conhecer o poder de cura, por exemplo, das plantas. São os grandes terapeutas, são na atualidade os grandes cientistas que estão criando já uma nova visão do poder dos detalhes, do poder dos elementos. Aí, de 71 até 82, é Plutão em Libra. É muito interessante que essa geração é a geração que vem a seguir da conjunção de Urano com Plutão, que aconteceu em Virgem. Vai ser o fruto da geração de Libra, que foi o momento em que a humanidade começa a se preocupar pelos direitos sociais das pessoas. Um desenvolvimento muito grande nesse tempo dos direitos humanos, não? Começa a se denunciar por primeira vez de maneira contundente o abuso da mulher, especialmente o racismo, a sensibilização. Libra é o signo do outro.
Então, a pessoa com Plutão em Libra são os grandes terapeutas, os diplomatas, aquele que tem uma sensibilidade especial para ter uma visão mais ampla e profunda dos relacionamentos. São os militantes do feminismo, dos direitos às diferenças, da sensibilidade pelas diferenças. Aí a seguir vem a entrada de Plutão em Escorpião, que aí mudou completamente, ou teve uma grande mudança significativa em relação a como nós vemos a intimidade, o sexo e a maneira de nos relacionar em relação ao impacto que nós provocamos. E logo em 82, no final, bem na entrada de Plutão em Escorpião, estourou a AIDS. A primeira epidemia de poder que nos castigou mesmo profundamente. Eu vivi com muito sofrimento esses anos, porque tive muitos amigos, muitos irmãos que começaram a morrer do nada. Era uma coisa assim tremenda, porque não tinha vacina, não tinha a maneira de se defender, e a pessoa morria muito rápido. Era uma coisa assim tremenda. E no tempo você não sabia direito como é que se contagiava. Então você não sabia se podia abraçar a pessoa, se não podia mais. E tem que lembrar que nós estávamos vindo de um momento de liberdade total, né? Onde o nu, por exemplo, que são coisas que na atualidade você não imagina isso, mas ficar pelado, pelado mesmo, era uma vontade de todo mundo, e não era uma ideia de bagunça, era uma vontade de liberdade, de sair dessa ditadura do sexo. Ao contrário, não era uma onda sexual, era uma vontade de se libertar dessa ditadura que cada vez que você vê um seio, uma bunda, um pau, tem um conteúdo sexual. Você não pode ver um corpo pelado simplesmente desde uma perspectiva do ser humano que está aí, sem associar o nu ao sexo, não? Então, nos anos 60 e os anos 70, com a passagem de Plutão por Virgem e Libra, nós conseguimos nos libertar. A tal ponto que se tinha muitas terapias no tempo, bioenergia, as terapias lideradas por Osho, sannyasis e tal, que era a primeira coisa que nós fazíamos quando estávamos juntos, era todo mundo ficar pelado, todo mundo cantar. Aí o sexo podia acontecer, mas não era assim o propósito principal. Até, de certa forma, era mal visto quando você estava em uma relação grupal, porque ele é mais exclusivo, não? A não ser que você tenha uma orgia, ele era mais exclusivo e sempre provocava aquela separação, e com ele, aquela coisa do ciúme, da posse. Então, os anos 60 e os anos 70 eram caracterizados pela vontade de liberdade. Não era bagunça. Isso, dá para entender isso que eu estou falando ou não? Era liberdade, você se libertar, poder estar pelado e livre. Então, ficar pelado quando você tirava a roupa não é porque você estava querendo sexo. Ao contrário, se alguém te molestasse, você ia ficar até puto. Porque o que você estava querendo ficar era livre. Porque eu não posso ficar pelado? Porque uma mulher não pode ficar pelada? E sempre que está pelada tem que estar o cara olhando a teta, olhando a bunda. Caramba!
Essa coisa nos anos 60, nos anos 70, se trabalhava muito nas terapias, não? Até que, por exemplo, na terapia que eu fazia em Cuba, que eu liderava lá em Cuba naquele tempo, dentro do teatro de Grotowski, do Checoslovaco, que agora esqueci o nome, nós tínhamos uma primeira parte em que, bom, agora quem quer trepar, quem quer se namorar, se namora agora, para depois parar. E aí depois nós só fazíamos coisas coletivas. Então não tinha isso, um ficar pegando o outro. Então um dia eu vou falar sobre a minha experiência dos anos 60 e os anos 70, especialmente em Cuba, que é muito libertadora. E de certa forma isso se perdeu um pouco, porque se confundiu isso com bagunça sexual. E não tinha nada de bagunça sexual. Era o mais interessante. O menos que as pessoas pensavam quando estavam pelados era a questão sexual. Era contrário, um respeito, uma cumplicidade entre uns e outros, de estar pelado, não só pelado, se tocando, se tal, mas sem querer pegar para si. Era uma coisa coletiva, era uma libertação. Mas, sem lugar a dúvidas, também desde um ponto de vista do sexo, teve seus exageros, não? Então, eu me lembro que tinha muitos amigos meus, amigas minhas, que sempre trepavam, que não tinha maneira de entrar na onda assim, não te trepavam. E aí, eu não sei se por isso, por essa ênfase na bagunça mais sexual mesmo, veio a AIDS. Veio a AIDS como a mensagem de que quando você se atreve a uma intimidade sem responsabilidade, de aprofundar, de continuar, de afeto, você curto-circuitava. Olha que vírus louco esse. O primeiro que acontecia assim, quando você estava vendo, a mensagem era que você ficava sem defesas. É assim que se você entrava em um sexo irresponsável, você ficava sem defesa e aí todos os vírus e todas as coisas te comiam. Aquilo que estivesse no teu corpo de vírus ou de enfermidade, ele se potencializava. Então era como que a sexualidade, sem a devida ritualização, podia levar à morte. Não? Essa foi a grande mensagem simbólica do Plutão em Escorpião e da AIDS. Então, esta geração que começa nos anos 82 até 95 é muito responsável. Leva a sério a relação íntima. Eu chamo que a geração mafiosa, não? A geração que estabelece relacionamentos conscientes e profundos. E são líderes também políticos muito interessantes. Tem alguns desses Plutão em Escorpião que são terríveis também, não? Por exemplo, dentro da delinquência, da máfia e tal, são pessoas que têm um dom de lidar com o poder e a profundidade, às vezes de forma muito perigosa, né? E que lidam com a morte de uma maneira diferente, que tem a sua forma de lidar com a morte e com o poder. Aí, em 95, Plutão entrou em Sagitário.
E então passou, a força de Plutão passou para o plano das ideologias, das visões de mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, foi aqueles primeiros momentos em que as igrejas messiânicas começaram a se confrontar com o poder instituído e teve coisa da Igreja Universal com a Globo. Foi o tempo do Talibã, das Torres Gêmeas, e tinha aquela toda loucura que parecia que o Talibã querendo acabar com o mal da cultura ocidental e o ocidental querendo acabar com o mal do Talibã. E dentro desse clima também tiveram muitas coisas importantes acordar em relação ao poder das religiões. Começaram a aparecer a parte humana, mundana de grandes líderes religiosos. Foi uma coisa assim terrível também que foi julgada com muita força sobre especialmente a manipulação sexual dos líderes religiosos, das diferentes setores, os líderes políticos também, não? Aqueles que têm o poder da ideologia, o poder da religião, e dos técnicos também, de todo mundo, não? É dizer, aquele que usa aquilo que está por trás, não? Aquele elemento da sombra que acompanha a todo local de luz. E aí Plutão entrou em Capricórnio em 2008. E em 2007 já em Plutão em Sagitário já começou a termos uma visão do impacto do homem também no planeta Terra. Não? Foram as primeiras teorias do aquecimento global e as teorias do impacto da humanidade no planeta, do impacto da humanidade nas diferentes espécies humanas. E isso, quando Plutão em Capricórnio entrou, então se viu mais forte, porque Capricórnio é o signo que tem a ver com o social, com o cósmico. Então, nós estamos tendo uma visão, na verdade, da manifestação e de qual é que é a verdadeira situação de tudo o que está manifestado. Não? Então, nesse tempo de Plutão em Capricórnio, nós conhecemos mais a Terra, conhecemos mais as forças naturais, conhecemos mais a nós mesmos, nossos corpos, avanços tecnológicos também importantíssimos, novos tipos de energia, não? A forma de gerar energia de maneira sustentável e sem impacto ecológico. E agora, Plutão entrando em Aquário, que já entrou. Plutão está entrando em quê? Está entrando nos relacionamentos, está entrando no social, está entrando como o poder que tem os grupos, que tem as instituições, que tem as organizações e que tem as pessoas também. Então agora, nós já conhecendo os impactos de Plutão nos diferentes modos da realidade, nós começamos a viver isso no plano da mente, no plano da consciência, no plano da percepção e do entendimento de como age essa força. Então agora nós que vamos a mexer, por exemplo, nos jeitos de governo, nas instituições, nas leis,
Agora só por estes próximos 4 anos vai ter muitas mudanças protagonizadas pelos poderes dos partidos, das pessoas e das ideologias. Vai ser uma guerra entre as diferentes visões. E a seguir, como consequência natural do confronto, tem duas alternativas. Ou que uma fique dominante, não? E não são só ideologia política, por exemplo, está tendo agora essa situação de El Salvador, o país El Salvador, onde tem um presidente lá que declarou a guerra à delinquência e à droga. Não? E simplesmente o cara criou uma prisão para mais de 40 mil pessoas e meteu todo mundo preso lá. Está interessante acompanhar o que está acontecendo em El Salvador, que tem tudo a ver com Plutão em Aquário. Não? O poder militar toma conta da bagunça que aparentemente se vivia no país, segundo a visão deles, porque não é bagunça diferente que se vive aqui no Brasil, que se vive em todos os países, não? E ele determinou uma ordem, colocou o estado de sítio e determinou uma ordem, simplesmente faz já mais de um ano que ele está nesse uso do poder militar e nessa guerra contra o que ele chama os cidadãos do mal. Não? E a maneira em que são tratados, sem respeito dos direitos humanos, é decir, ele simplesmente foi radical, objetivo, preciso e direto. E ele é um leonino do grau 0, começo do signo de leão, e o mate dele está em caranguejo. E então, Plutão define realmente gerações. Tá? Ele define gerações com marcas muito contundentes, que explicam depois o que estas gerações fazem quando as pessoas começam a ficar adultas. E assim se vê as tendências em um determinado setor ou em outro setor da humanidade. Agora, então, entrou Plutão em Aquário e isso significa o que foi declarado o processo de cura das relações sociais e das mentalidades, do poder da mente, do poder da razão. Uma das coisas que Plutão em Aquário vai comer é a razão, não? E mostrar que além da racionalidade existem muitos outros canais de conhecimento, de informação e de produção. E isso vai libertar, por exemplo, a medicina, dessa medicina química e da farmácia, depois da farmácia. Isso é uma herança de Plutão em Virgem. Agora Plutão entrando em Aquário, a cura vai ter um foco mais energético, mais na linha do que está sendo desenvolvido agora, que é a cura vibracional, chamada cura vibracional e a cura quântica. Não? Então se supõe que nestes próximos anos nós vamos ter um crescimento muito rápido e veloz. Por isso não entra nessa coisa que o mundo vai acabar. Vai ter alguns impactos ambientais que nós não temos nem ideia. Pode ser que morra muita gente. Por exemplo, imagina tu que o impacto
maior, o terremoto maior com um vulcão que teve impacto no planeta como um todo, tem em torno de uns 74 mil anos que aconteceu. E depois teve aquecimento, teve glaciação, mas desses impactos grandes que a Terra sofre, já alguns têm até milhões de anos, 2 milhões, 1 milhão, 500 mil anos. Foram datas que já estão muito longe do nosso presente. E isso tem a benção que então, nesse período todo não aconteceram, mas agora podem acontecer, a partir de agora. Então, nós não estamos só vivendo as consequências do impacto da humanidade no planeta Terra, mas estamos também vivendo novas etapas dos ciclos naturais da Terra, onde a Terra vive movimentações contundentes para a vida, para o sistema biológico, não? Mas o que se espera é que o homem velozmente se desenvolva as naves espaciais, que nós passemos a viver ou dentro da Terra ou em naves espaciais. Eu gosto muito de falar disso, porque isso valoriza este momento da Terra, que é a Terra que nós estamos vivendo. A Terra que nós estamos vivendo pode ser que seja o momento mais pleno do planeta Terra. Não sei se você me está entendendo. Você me fala isso, se está entendendo ou não. Porque a partir de agora, a Terra não só vai viver os impactos da humanidade, que já são 8 bilhões de pessoas nessa Terra. Faz só 200 anos atrás era 1 bilhão. Em 200 anos nós ficamos em 8 bilhões. Assim imagina nos próximos 3, 4, 5 anos. Tá? Então, algumas coisas, sem lugar a dúvidas, vai ter que se ajustar nesses futuros anos. Só que isso é daqui a uns anos. Mas agora, você fala, aparentemente estamos segundo, alguns falam em momentos difíceis. Mas eu que te estou falando que em relação à história, estamos muito evoluídos em todos os sentidos. Claro que ainda tem muita coisa para se ajustarem, mas alcançamos já, nesses últimos 200 anos, um amadurecimento de nossa consciência, de nosso conhecimento, e nós todos estamos crescendo muito. A partir da rede, da internet e de nossos interrelacionamentos ocultos, como a própria telepatia, a mediunidade que liga todos os nossos corações, nós estamos crescendo de uma maneira que não dá para acreditar. Tem pessoas que eu encontro assim, e é tão linda, é tão dona Reci, é tão com astral, conseguindo estabelecer relacionamentos amadurecidos, conscientes, empoderados, com auto-observação, conseguindo falar, conseguindo cantar, conseguindo dançar, conseguindo se realizar nos seus caminhos, conseguindo dirigir as suas famílias de maneira carinhosa, assumir seus papéis de pai, de mãe, né? Porque se você vai ver, só uns anos atrás nós éramos muito loucos, inclusive aqueles que são caretas, não?
Porque tem os loucos que abandonam e tem os caretas que atormentam as suas crianças, o seu relacionamento com autoritarismo, machismos, perversões diversas. Então, se você vai ver, esse passado nosso era um passado ainda que o ser humano estava muito inconsciente, muito primitivo. Na atualidade, algumas pessoas ainda estão nesse estado automático, mecânico, inconsciente. Mas elas também, ao mesmo tempo que elas veem como suas vidas estão um caos no ponto de vista emocional e da qualidade dos relacionamentos, eles têm um anseio por curar isso e por melhorar isso e por sair desses trances dramáticos e TV, novela da Globo, com esses ataques histéricos, essas babaquices da vingança, da retaliação e todos esses dramas e melodramas do homem traumatizado, porque isso só é resultado pelos emaranhamentos que você herda quando cai aqui no planeta Terra, do sistema familiar ainda muito complicados. E tem muitos de nós que ficam prisioneiros desses automatismos ainda inconscientes e que vivem tipo maquininhas, acorda, faz isso, ligar para aqui, ligar para lá, mas não tem domínio de si, não tem consciência de si, não tem consciência das suas emoções, não consegue estabelecer relacionamentos belos. Não? Sempre são relacionamentos amargurados, relacionamentos onde você se sente vítima ou abusador. Não tem aquela coisa que já todos nós estamos começando a anelar, que é podermos ter relacionamentos legais entre nós, cara, porque nós precisamos nos mentir, abusar e toda essa loucura. Pensa bem. Porque tem muito de nós que quando fala casamento é como se você estivesse fazendo a TV, a novela da Globo. Então chegou o marido, chegou a mulher, entra a pessoa e diz, não, porque eu sei, e tu, e quem? Não tem, porque você tem nesse personagem. Sai da TV Globo, que eu falo do doutor Ama, sai do drama. Fala direito, fala simplicidade, vai no foco. O que está acontecendo? Por que viver nessa confusão? Por que viver nessa agonia? Não, porque me fez isso, e eu fiz o outro, e eu não sei o quê. Meu, senta e fala direito. Chega a um entendimento. Se você não consegue chegar a um entendimento porque está muito alterado, porque fica muito perdido, pede auxílio, meu. Tem tantos terapeutas aí de tantos caminhos que te podem organizar a vida, mas é que se você insiste na loucura, insiste no automatismo, e insiste em que teu cabeção que está perdido, ele tem a razão, então você não escuta nem seu terapeuta, não escuta as pessoas que te estão dando toque, porque ainda que você está vendo que tua vida está um desastre, você continua pensando que aquilo que você pensa é a verdade. Irmão, irmã, se tua relação está vivendo um momento de perversão, onde se trata mal aos outros, é uma dica clara de que esses relacionamentos
têm que ser submetidos a uma luz maior. Uma das questões importantes é você definir a tua ética, né, básica, como, por exemplo, o respeito a si mesmo e o respeito ao outro. Então, antes tinha permissão para você xingar, para você até bater. Como ainda tem muitos pais que batem nos filhos. Aqui tá, eu estou vendo isso aqui no Brasil ainda. Especialmente nas pessoas mais pobres, lamentavelmente. E é difícil intervir nisso. Então isso ainda acontece. Mas já dá para perceber que esse atrevimento para abusar do outro, para exercer um poder sobre o outro, neste caso o poder da força, porque você bate porque você é maior, porque você é adulto, o outro é uma criança, ou você bate uma mulher porque você acha que pode bater. Agora eu vou querer ver você batendo, por exemplo, uma karateca, que você vai bater e te mete 5 porradas na cara, ou bater em uma criança que seja uma super criança e te manda um raio na tua cabeça e te destrói. Você vai ver que você não vai abusar, né? Então o melhor é você saber eticamente que nenhum de nós tem permissão ética, uma permissão ética para abusar do outro, para bater no outro, ou para você gritar com o outro. Então, uma coisa tão básica. Não, mas se eu tenho que expressar os meus sentimentos, faz uma terapia, meu irmão. Você está precisando gritar, vira heavy metal. Aí você vai gritar e a pessoa te vai aplaudir. Mas você não pode gritar com o teu filho, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que a todos nós sabemos. Não? Ah, não consigo me controlar. Tem que se controlar. Tem que ser adulto. Se quer fazer a tua função de mãe, da tua função de pai, você tem que fazer isso com carinho, firmeza e amor. É a maneira em que se transmitem as orientações na nova era. Na nova era não tem gritos, não tem julgamentos. Ah, eu sei, porque nos anos 80, por exemplo, a terapia era você grita, porque se você não grita vai ter câncer, vai ter não sei o quê, vai ter... Não, porque depois você demonstrou que quanto você mais grita, mais quer gritar. Então, o grito se faz até teatralmente, por exemplo, eu vivi várias situações de teatro onde era importante fazer um grito. O grito maior de tudo, ele foi até pintado, não? A pintura é o grito, agora que sei do autor e tal, que você só, né? O grito sem grito. Não? Aí respira e fala com firmeza, mas com carinho, aquilo que você tem que falar. Porque essa ideia de que aquela pessoa que erra ou comete falta tem que ser maltratada, tem que olhar com cara feia, né? Tem que ser assim. Oh, meu filho, meu amor lindo de minha vida, chegou a hora de tomar banho. Você está entendendo, mamita, papito? Sabe por quê? Porque vamos cheirar a ver onde... Como que também olha o cheiro. Pode ser um cheiro até interessante para nós.
Mas aqui entre os humanos, o costume é não ter cheiros biológicos fortes. Né? Isso é uma primeira coisa. Você chega com um cheiro muito forte em um grupo de pessoas, e vão falar, nossa, o que está acontecendo? A Yarita não tomou banho, ela não tomou banho. Né? Além de que você se vai banhar com água feita nas estrelas, que rico, tu vas sentir o teu corpo livre do pó, da graxa, do olho, da pele, e vai ser legal, vai refrescar, hein? Vamos tomar banho. E tomar banho. Não, não, tem que tomar banho. Não, porque faz 5 dias que não toma banho. Tá parecendo um gambá. Não precisa. Te mete isso na cabeça. Não precisa gritar. E quando você vai também entrar em uma discussão política, em uma coisa que agora vai ter muito isso, Plutão em Aquário, presta atenção de algumas coisas básicas. Por exemplo, uma pessoa que você queira mudar a cabeça política de uma pessoa, você não vai conseguir dando os argumentos que te convencem a ti de tua posição política. Porque o outro só vai te estar escutando para refutar tudo o que você fala. Então, tu sabe qual é que é a melhor maneira de você poder interferir na cabeça de outra pessoa que pense igual, que pense diferente de você? É escutando ela e tentando entender. E você vai ver que, na verdade, as pessoas não têm posição política por uma questão de convicção intelectual ou lógica ou até ética, mas tem a ver mais com uma afinidade afetiva, uma visão que tem a ver com um sonho que compartilha cada grupo social. Então, uma militância política é uma militância mais religiosa. Ela tem a ver mais com religião que com filosofia, que com mente. As argumentações todas, elas são só a busca de argumentos para defender uma visão, seja de um lado ou do outro. Então, porque você não viu o Eto, pai, eu não quero, pai, não consigo falar outra coisa. Aí então fica aquele absurdo, às vezes, da relação pai, filho, marido e mulher, de confundir o plano da militância política religiosa tua com teus relacionamentos familiares, com a tua gente, com a tua coisa, porque ainda estamos em um momento em que não dá para você viver com uma pessoa que pense diferente de você. Olha como é louco isso. Porque a pessoa tem uma visão diferente, então já você vai excluir essa pessoa. Então esse é um tema muito importante para você se libertar disso sabe, e poder te relacionar com as pessoas que são do bando diferente do teu, de uma maneira afetiva, de uma maneira profissional, porque é isso o final de Plutão em Aquário. Primeiro vai ter a guerra. Depois que a guerra, vai ter alguns sistemas autoritários, aqui ou lá. E depois disso vai vir a comunhão. Porque você vai ver que nós temos que conseguir conviver com o diferente, porque somos diferentes. E cada vez mais. Porque cada vez mais, cada um de nós é mais estrela, é mais conhecedor de si, não? Porque tem que saber isso de que Plutão
em Aquário, mas ele mexe também em Leão, que é o signo complementar. Na verdade, ele mexe em Leão e mexe também em Touro e Escorpião. Ele mexe na cruz dos signos fixos. Isso é uma coisa para ir aprofundando aí. E dessa forma, a solução, a única solução é aquilo que já nós sabemos desde a origem. A única solução é o amor. A arte e a maestria de viver no amor. E o caminho para isso é, primeiro que tudo, você se autocoroar. Você se empoderar de si. Você conseguir se tornar dono de si. E agir com maestria, com arte. Garantindo a tua parte. Assim, o que você foque, o teu estado de paz, teu estado de aceitação, teu estado de humildade. 2023 exige de todos nós humildade. Humildade para podermos conviver todos estrelas, porque todos nós não somos estrelas. A Graça cada dia mais linda, tocando na sua banda de percussão lá. Eu estou adorando todos vocês. Agora estou até dedicando tempo para ir vendo os perfis de vocês. Um mais lindo que o outro. Hoje vi uma menina que fui apresentada pela mãe. Eu queria saber o nome dessa menina de uns 9 anos, cantando e tocando teclado, mas com uma interpretação que te vou contar. Bom, então eu falei muito. Eu vou deixar o Plutão para casa para outro vídeo, quizás amanhã. Por agora, irmão, irmã do coração, saiba que nós estamos no melhor momento da história do planeta Terra em relação ao passado e o melhor momento também em relação ao futuro. O futuro, a vida vai continuar. E pode ser, se revelarem poderes sobrenaturais e tal, que possam mexer no plano físico, que nós possamos construir algumas coisas legais, ou coisas que já existem e nós agora não sabemos. Mas, segundo o que nós sabemos, e o que podemos deduzir para o futuro, a partir do que conhecemos no presente e no passado, este é o melhor momento do planeta Terra. Eu quero ver como eu faço para transmitir essa verdade, e tomara que inspire vocês, artistas, teóricos, professores, comunicadores, para que nós que estamos aqui possamos usufruir e celebrar este momento quase de iluminação que o ser humano está tendo nestes momentos, e que esse ser humano sou eu, você e as pessoas. Então, que nós podemos ainda respirar um ar bom, que tem um solo que pode plantar, e que convivemos com passarinhos cantando, né? Borboletas, flores, formigas. Você acha que não? Você aqui, por exemplo, nesse Cascavel que eu estou cheio, de meu vizinho, todos plantam, parece aqui uma cidade de agricultura natural. Você vai pela... Eu tenho que fazer um vídeo disso. Todas as plantas, todos os jardins tem mandioca, tem milho, tem as ervas medicinais todas. Impressionante esse Cascavel aqui, mas está parecendo Cuba.
Sinceramente, pela última vez que eu fui a Cuba, como estava lá na pobreza total, todo mundo estava começando a plantar em vasos, nos quintais. Aqui tem, agora tem os vizinhos aqui, já está começando, senhor, me dá uma muda de manjericão, me dá uma muda de isto, me dá uma muda do outro. E eu estou pensando em fazer um encontro para trocar plantas. O outro dia eu e a Yarita fizemos um jardim de uma senhora lá que vimos trabalhando. E a Yarita, que você acha se nos damos uma ajuda? E fizemos, e o povo super ligado na natureza. Essa é uma das qualidades aqui de Cascavel, Paraná, terra vermelha. É uma terra também que você planta tudo. Não? Por exemplo, desde que eu cheguei nesta casa, eu estou comendo frutas de árvores. Já comi pitanga, amora, agora está finalizando a manga, e aqui tem siriguela na rua, limão, que estou tomando todo dia, me alimentando da natureza. La naturaleza te lo ha dado todo, 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 te lo ha dado todo. Te ha dado o limão, a mamão, a mango, o abacate, a salsinha, a cebolinha, o coentro, o manjericão. Ai, pero que maravilha! E como é que você consegue isso? É só plantar, meu irmão. Coloca a sementinha na terra e já aparece uma planta. Olha a magia. Essa é a terra que nós estamos. Olha teu corpo maravilhoso, tudo plástico, tudo gostoso. Uau! Ele é autogozado. Que você percebe que você pode ser feliz. Não precisa nem trepar para ser feliz. Essa coisa, você tem, não, porque eu preciso do outro. Não precisa, meu. É mais simples. É mais simples. E aí, estando em paz, você vai poder ter tudo. Então, olha a ver. Se não é mais fácil do que você pensa, ficar em paz e celebrar a vida com gratidão. Juntos, besitos, com muita alegria.